Olá, meus afilhados, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o tema solo. Nós vamos falar como se dá a formação do solo, quais são suas principais características e falaremos um pouco da utilização do solo por nós, seres humanos. Então acompanhe comigo. Dando continuidade à unidade que fala sobre a estrutura do planeta Terra, nós vamos falar agora sobre o capítulo número 2, que trata sobre o solo. O solo, ele é constituído por fragmentos de rochas, água, ar, seres vivos e de seres em decomposição. O solo, ele é um componente abiótico do ambiente e faz parte da litosfera. Quando a gente fala que o solo é um componente abiótico, nós temos que retomar alguns conceitos das aulas de ecologia. Vocês lembram o que é um componente abiótico? Um componente abiótico é aquilo que é natural do planeta, mas que não possui vida. A gente pode citar o ar, a água e o solo faz parte de um deles. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a litosfera, a atmosfera, a hidrosfera e a biosfera. Biosfera a gente viu também nas aulinhas de ecologia, né? Então a gente vai dar uma relembrada aqui neste conceito. Mas vamos lá. O solo, ele está localizado na litosfera. Observe essa imagenzinha aqui do lado. Olha só, a litosfera está localizada na parte que é terra, que é solo, não é? Então, a litosfera é a camada mais externa da Terra, que inclui a crosta terrestre e uma parte do manto. E a gente pode ter como exemplo o solo. A hidrosfera. A hidrosfera, ela é um conjunto de reserva de água existente no planeta. Seja ela oceano, rios, lagos, tudo isso faz parte da hidrosfera. Hidro de água, tá? A atmosfera, ela é a camada gasosa que envolve o nosso planeta, formada pela mistura de diversos gases e algumas outras partículas que ficam ali suspensas. Sem essa camada da atmosfera, não seria possível ter vida. E a biosfera, que a gente falou lá nas aulas de ecologia? A biosfera ela corresponde a toda a região do nosso planeta que contém vida. Ela está envolvendo a litosfera, a atmosfera e a hidrosfera. Então, a biosfera pega um pouquinho dessas três coisas, tanto da litosfera, da hidrosfera e da atmosfera. A gente pode observar na imagenzinha ao lado que a biosfera está fazendo umas chaves ali, né, dentro da imagem, que está pegando todas essas três grandes partes. Quando a gente falar de solo, então, nós podemos associar que esse solo está localizado em qual camada? Litosfera, hidrosfera ou atmosfera? Seria a litosfera, né? Que é a camada mais externa da Terra, que inclui a crosta terrestre. Então, não se esqueçam. E agora a gente vai falar um pouquinho como se dá a formação do solo. O solo ela é uma matéria-prima que nós temos, sendo um componente abiótico, que não é formada da noite para o dia. Essa é uma da matéria-prima que mais demora a ser formada. Por isso que a gente fala que precisa tanto preservar o solo, conservar o solo, porque ele demora cerca de milhares e até bilhares de anos para ser formado. O processo pelo qual o solo passa para ser formado, a gente chama de intemperismo. O que é o intemperismo? O intemperismo é um conjunto de processos que ocasionam a desintegração de rochas, como a chuva, as mudanças de temperatura, os seres vivos e outros. A gente observa aqui na imagenzinha que está ao lado que o solo, vamos supor que é uma rocha-mãe, que não tem ali muita porosidade, ou seja, muitos poros, muitos buracos nesse solo. Seria a imagem número 1.
E aí, com a presença da chuva batendo nesse solo, a gente tem a desintegração dele, ou seja, ele começa a se desfazer. E a gente tem o surgimento aos poucos de matéria orgânica. O que seria essa matéria orgânica? Seria plantas, alguns pequenos seres vivos. Esse processo que a gente está observando é chamado de intemperismo, ou seja, o solo ele é o produto do desgaste das rochas. Ou seja, o solo ele é o produto do desgaste das rochas. Então a gente sempre tem uma rocha mãe, que é aquela primeira rocha existente que sofre diversos processos, seja ele a chuva, a mudança de temperatura ou até alguns seres vivos ali corroendo essa rocha, até que ele consiga se desintegrar em pequenas partículas até formar o solo. Lembrando, esse processo é muito demorado. E agora nós falaremos sobre as principais características do solo. Se a gente for analisar as diferentes partes do nosso planeta Terra, nós vamos encontrar diferentes características de solo, cada uma distinta e bem peculiar. E a gente vai analisar a textura, a coloração, a permeabilidade e a porosidade nessa aula. Então, a gente vai começar falando um pouco sobre a textura do solo. Se a gente observar essas duas imagens aqui, e vamos imaginar que a gente está tocando esse solo. Qual você acha que seria o solo mais áspero? Pensa aí. Se a gente tocar nesse solo, vamos imaginar que a gente está tocando tanto a areia quanto esse solo aqui mais denso, mais argiloso. Qual será que tem ali uma composição mais áspera? Com certeza será o solo arenoso, ou seja, esse composto por areia. O solo, ele possui diferentes tipos de partículas. Algumas são maiores, como a da areia, e algumas outras são menores, como a da argila. Mas o que define a textura de um solo? O que define a textura são o tamanho das partículas. As partículas de argila são menores, elas se grudam mais facilmente. Em contrapartida, a gente tem o dos grãos de areia, que são maiores. Então, o que define a textura são os tamanhos dos grãos, das partículas do solo. A segunda característica que nós veremos é a coloração. Os solos ricos em areia, geralmente eles são mais claros do que os solos ricos em argila, que é a segunda imagem que a gente está vendo. É um solo mais argiloso. Então, se a gente comparar a questão de coloração, a da areia sempre vai ser mais claro. E os solos ricos em matéria orgânica, que é a terceira imagem, eles vão ser mais escuros do que os demais. Além de ser mais escuro, eles terão uma maior composição de matéria orgânica, sendo assim um solo mais fértil para o cultivo. E a terceira característica do solo que nós veremos é a porosidade. A porosidade de um solo ela é dada pelos espaços vazios que existem entre as partículas sólidas. Esses espaços são chamados de poros. Quanto mais agregadas estão as partículas, mais compacto é um solo e maior é a sua capacidade de reter água. E assim o contrário. Quanto mais agregado as partículas estiverem, menos poroso é o solo e menor é a capacidade daquele solo de reter água. Então, quanto mais argiloso, ou seja, as partículas estão mais agregadas, menos poros aquele solo vai ter e menos água aquele solo vai reter. A terceira característica é a permeabilidade. A permeabilidade é a capacidade do solo de permitir a passagem de água e a passagem de ar, que é muito necessário para o quê? Para a manutenção dos seres vivos que ali vivem, tanto para as plantas quanto para as minhocas, por exemplo.
E por fim, nós veremos um pouco da utilização do solo pelo ser humano. O solo ele pode ser utilizado pelo ser humano para diversas atividades econômicas, seja ela mineração, pecuária e agricultura. Na mineração, ela é uma atividade econômica importante em diversos tipos de minérios que são retirados do solo e serve como matéria-prima para as indústrias. O ferro e o alumínio, por exemplo, eles são utilizados nas produções de veículos, máquinas, equipamentos. E o cobre ele pode ser utilizado na nossa rede elétrica dentro das nossas casas. Tudo isso retirado através da mineração. A pecuária, ela é outra atividade econômica que está destinada à criação e à reprodução dos animais, para a produção dos alimentos como carnes, ovos, leites, peles e outros insumos para a indústria. Então, a camada da vegetação natural é retirada, é instalado ali um pasto e os animais, os gados, são inseridos naquele ambiente. E por fim, a agricultura. É uma das mais antigas e importantes atividades econômicas que são realizadas pelo ser humano. Por meio dela são produzidos alimentos, também matéria-prima para diversas indústrias, como a indústria textil, que produz tecidos e roupas. Ao mesmo tempo, a agricultura é uma das principais responsáveis pela mudança do ambiente natural, que já utiliza grandes áreas para o plantio. Assim como na pecuária, que foi dito anteriormente, que a camada da vegetação natural ela é retirada para instalar o pasto, na agricultura acontece a mesma coisa. A vegetação natural que ali existia é retirada para o cultivo de diversos gêneros agrícolas, soja, algodão, feijão e assim por diante. Então, meus amores, a gente encerra a nossa aulinha por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato e eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Beijos e até lá!